Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, eu gostaria de começar essa palavra nesse domingo com uma palavra de oração. Eu quero orar por você, porque está muito no meu coração esse texto de Isaías 40, 27, diz assim: porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. É um tempo que muita gente pode estar com esse questionamento. Puxa vida, será que Deus não está vendo, né? Será que passou desapercebido diante dele tudo que nós estamos vivendo? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga. Irmão, nós precisamos pensar nisso. A nossa causa não só passou desapercebida diante dele, como ele é o Criador de tudo. Ele é muito, muito, muito poderoso. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você esteja muito cansado de tudo isso, mas é Ele que multiplica as suas forças. E esse texto de Isaías termina assim: os que esperam no Senhor. O versículo 30 diz o seguinte: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu quero orar por você. Oh, querido Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor é o Criador de todo o universo. Nós cremos na Tua força, no Teu poder, na Tua sabedoria. E é o Senhor que nós buscamos nessa noite. É do Senhor que nós buscamos uma palavra que vai nos fortalecer, que vai nos dar vida. Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ó Deus de Israel, renova as nossas forças nesse domingo, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, eu quero compartilhar uma palavra poderosa com vocês, com a Igreja do Senhor, nesse domingo. Eu vou ler 2 textos nesse começo aqui, porque eu vou fazer um paralelo entre 2 naufrágios, o naufrágio do apóstolo Paulo e o naufrágio de Jonas. Então eu vou começar lendo 2 textos. Atos 27, 14, diz assim: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Esse é o naufrágio do apóstolo Paulo. Agora, Jonas 1,4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Esse é o naufrágio de Jonas. Então, queridos, eu quero compartilhar um tema com a igreja nesse domingo, assim hoje: atitudes corretas no naufrágio. Atitudes corretas no naufrágio. O que a gente vê aqui, irmãos, são os 2 grandes naufrágios da Bíblia, não é? O naufrágio de Jonas e o naufrágio de Paulo. Os 2 grandes naufrágios. A gente tem muito para aprender aqui nessa história. Nós sabemos que o naufrágio do Jonas, ele que é o culpado, não é? Pelo naufrágio. Veja bem, ele é crente, ele é um profeta tremendo, ele é homem de Deus, ele recebe uma palavra de Deus para ele pregar o evangelho em Nínive, mas ele não quer ir, ele vai para outro lugar, e quando ele está a caminho de Tarsis, Deus manda uma grande tempestade que faz naufragar o barco do Jonas. Então, o Jonas é a causa do naufrágio dele e das pessoas, dos companheiros, né, inocentes que estão com ele, que vão sofrer esse grande naufrágio. A Bíblia diz que o Jonas foi jogado para fora do barco pelos companheiros dele,
não é porque ele acabou confessando que ele era o culpado de tudo aquilo, foi jogado fora do barco e foi engolido por um grande peixe. Nós sabemos da história. Olha só como que é o naufrágio do Jonas. Agora olha só o naufrágio do apóstolo Paulo. Ele é um prisioneiro ali, diferente do Jonas, que comprou uma passagem para ir para um lugar diferente de onde Deus tinha mandado. O Paulo está nesse navio forçado, ele é um prisioneiro, está sendo levado para Roma como prisioneiro. Mas, irmãos, é impressionante como que o apóstolo Paulo vai acabar assumindo a liderança de todo esse navio, não é? E vai salvar, vai levar Cristo ao coração de 276 tripulantes daquele navio. Que coisa mais linda é o naufrágio do apóstolo Paulo. No finalzinho ali do naufrágio, quando eles já estão chegando na ilha de Malta, os soldados ali do navio, porque tem um monte de prisioneiros ali, decidem matar todos os prisioneiros. Então o capitão, a Bíblia diz, o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Então olha só a diferença, não é? O Jonas é a causa do naufrágio do navio dele, prejudica todos os companheiros dele. O Paulo, irmãos, é a solução do naufrágio dele. Ele não só salva a vida da tripulação, mas ele leva Cristo ao coração daquelas pessoas, muda a vida de uma forma eterna daquelas pessoas. Que diferença, que diferença. Agora, é isso que eu quero ver com vocês nesse domingo. Que princípios o Jonas desprezou e o Paulo obedeceu nos seus naufrágios, não é, queridos? Porque, irmãos, nós precisamos ter uma atitude correta, uma atitude de um crente verdadeiro, de um crente cheio de Jesus no nosso naufrágio. Eu acho que eu comparo tudo que a gente está vivendo aí com o naufrágio. A gente estava fazendo uma linda viagem turística, né? Ou se não era turística, era uma viagem para o nosso propósito. Coisa mais linda, estava todo mundo feliz. De repente, irmãos, uma tempestade, uma grande tempestade. E como que a gente vai reagir nessa tempestade? Como que a gente vai sair dessa tempestade? Porque eu quero dizer uma coisa para você, irmão, depois de toda a tempestade veio uma bonança. Mas nós precisamos ter as atitudes corretas no nosso naufrágio. Então eu quero colocar aqui Paulo e Jonas lado a lado para a gente fazer uma comparação das atitudes dele, ok? Estão prontos? Vamos lá então. Então a primeira coisa aqui, queridos, que eu quero avaliar com vocês, as palavras que Paulo e Jonas falaram no meio do seu naufrágio. As palavras. Guarda isso no seu coração. Olha o que diz aí, Atos 27, 22. Mas já agora vos aconselho o bom ânimo. Olha o que o Paulo está dizendo no meio do naufrágio dele. Escuta bem, ele é o prisioneiro ali. Ele é o prisioneiro ali. Logo no começo da viagem, quando ele viu que a viagem estava correndo perigo, não é? E ele viu a ganância do dono do navio, que não queria interromper a viagem para não perder o dinheiro, o Paulo foi com o centurião e tentou parar aquela viagem. Olha, essa viagem não vai, essa viagem é muito perigosa e tal, eu estou acostumado a andar aqui nessa região e agora é muito frio e muito vento. Os caras nem deram moral, era um prisioneiro que estava falando. Mas agora, no meio do naufrágio, olha que o Paulo vai dizer, Atos 27, 22, mas agora vos aconselho o bom ânimo. Ou seja, não desanimem, porque nenhuma vida se perderá de entre vós. Olha só que coisa linda. Nenhuma vida se perderá de entre vós. Meu Deus, o cara está com uma bola no pé. O cara é um prisioneiro. E ele está dando palavras de fé, palavras de vitória para aquela tripulação. No versículo 34 do capítulo 27, olha o que ele chega a dizer. Nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Que palavras boas para cima, de esperança, que o Paulo está falando no meio do naufrágio dele. Muito lindo isso. Irmãos, a Bíblia diz, Provérbio 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza
come do seu fruto. Olha só, a morte e a vida estão no poder da língua. Mas que versículo poderoso, não é? Que versículo interessante. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza a língua, come do seu fruto. Que coisa mais tremenda. O apóstolo Tiago chega a dizer que a língua controla todo o corpo. Olha só, a língua controla todo o corpo. Como assim, Tiago? Ele diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. É interessante, o apóstolo Tiago compara a língua com o leme do navio, que é tão pequeno, né, o leme, mas ele controla um mega do navio. Agora, é interessante isso. O que ele está dizendo? Que a nossa língua, ou a nossa maneira de falar, o que nós estamos falando está conduzindo o rumo, o destino da nossa vida. Então o apóstolo Paulo está ali no meio de um naufrágio, ele ainda não tem nenhuma liderança no meio daquelas pessoas, ele está totalmente desacreditado ali, mas irmãos, é impressionante como ele começa a liberar palavras de fé, palavras de vitória no meio do naufrágio dele. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Talvez nós estejamos vivendo um naufrágio. Que tipo de palavras você tem proferido no meio desse naufrágio? Só faça essa reflexão nesse domingo. Olha o que a Bíblia diz em Joel 3,10. Diga ao fraco, eu sou forte. Não, irmãos, nós não temos autorização para ficar falando, que nós somos derrotados, que nós não vamos conseguir, que nós somos fracos, que nós não podemos. Não, nós não temos autorização. A Bíblia diz, pelo contrário, se a gente está se sentindo fraco, é para a gente dizer, eu sou forte. Sabe por que eu sou forte? Isso aqui não é uma confissão positiva, não, irmãos. Não é uma palavra da boca para fora, não. Nós somos fortes, irmãos, porque dentro de nós habita o leão da tribo de Judá. Nós somos um com ele. Ora, se nós somos um com ele, e ele é forte, ele é poderoso, nós estamos assentados juntamente com ele nos lugares celestiais. Como que nós podemos dizer que nós somos fracos, que nós não vamos conseguir? Ora, se para ele nada é impossível e nós somos um com ele, então para nós também tudo é possível. Por isso que a Bíblia diz, tudo é possível aquele que crê. Meu Deus do céu. Irmãos, é muito, muito importante o que nós estamos falando. Nós precisamos reaprender a falar a palavra da fé, não é? A Bíblia fala que a palavra falada, o que nós falamos, claro, é baseado nas Escrituras, não é falando qualquer coisa, mas falando a palavra de Deus. Irmãos, essa palavra que sai da nossa boca, ela tem poder de construir, ela é a matéria-prima para o milagre. Diga comigo isso, repita isso comigo. O que eu estou falando é a matéria-prima para o meu milagre. Pastor, mas o que eu estou falando é derrota. Então, você está construindo derrota. Mas qual a base para isso? Qual a base bíblica para isso? Está aqui em Gênesis 1:1. A Bíblia diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Era um caos, uma escuridão. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus já estava lá. Mas nada aconteceu, continuou trevas e vazio, continuou caos. Aí Deus disse, versículo 3, haja luz. Irmãos, e quando a palavra encontrou com o Espírito que já estava lá, formou, criou, vocês estão entendendo? Criou a terra. Então veja bem, irmãos, o Espírito Santo já está em nós. Quando nós liberamos a palavra de Deus, olha só, irmãos, essa junção forma o milagre da vida, o milagre que nós precisamos. Gênesis 1:26, a Bíblia diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o que significa isso? Nós temos esse poder de construir com a palavra. Ou desconstruir. Jesus não desconstruiu uma figueira com a palavra. Ele não disse, nunca mais nasça fruto de ti.
e a figueira morreu. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. A gente vê muito isso na Bíblia, repetidas vezes. Aquela mulher que eu preguei algumas semanas atrás, ela dizia, Marcos 5, 28, ela dizia, se eu apenas tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Em vez dela ficar falando derrota, ela ficava falando, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Sabe, irmãos, ela ficava falando aquilo ali, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Quando Davi ficou diante do Golias, o Golias começou a espraguejar o Davi, falar um monte de coisa terrível para o Davi. Às vezes a gente começa a ouvir muita derrota, não é verdade? Começa a ouvir muita informação, muita notícia, muita morte. Irmãos, a gente não pode ficar calado diante disso. O Davi não ficou calado diante disso. Ele não ficou apavorado, ouvindo o que o Golias estava dizendo dele. Seu garoto, você está pensando o quê? Eu vou matar você, seu garotinho. Não, irmãos, ele não ficou ouvindo isso. Ele começou a falar mais alto do que o gigante. Ele começa a declarar lá em 1 Samuel 17:46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos inimigos darei. Olha só, irmãos, olha só. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. Glória a Deus. Eu acho interessante isso. Hoje mesmo, ele diz, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou cortar tua cabeça, seu cabeção. Sabe, irmãos, eu acho tremendo isso. E sabe o quê? Isso aconteceu. O Davizinho desse tamaninho acertou em cheio na cabeça dele, ele caiu no chão, o Davi correu para cima dele, pegou a espada dele, porque o Davi não tinha espada, e cortou a cabeça do gigante. Entende, irmãos? Então, no meio do nosso naufrágio, que tipo de palavras nós estamos liberando? Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você está liberando, palavras de revolta, palavras de morte, palavras de crítica. Isso não está construindo nada na sua vida, você entende? Isso não está construindo nada em você, só está desconstruindo você. Então, muda a sua maneira de falar. Agora, quer ver? Dá uma olhada no Jonas. O Jonas, no meio do naufrágio dele, não foi à toa, irmão, que ele foi parar no ventre do grande peixe. Não é? Jonas 1,11, disseram para ele, o que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque ele disse, a culpa é minha, porque eu estou desobedecendo a Deus. Deus me mandou para Nínive, eu comprei uma passagem para Tarsis, e foi por isso que veio essa tempestade. Essa tempestade aqui foi Deus que mandou, a culpa é minha, não é? E aí os marinheiros perguntam para ele, o que é que nós vamos fazer com você para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Aí olha a resposta dele, irmão. Olha a palavra que o Jonas vai liberar no meio do naufrágio dele. Tomai-me, lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ou seja, morte, desistência. Ele não poderia mudar a atitude dele ali, se ele está sabendo que é por causa dele. Por que ele não muda logo a atitude dele? Não é verdade? Não, pessoal, pode me jogar no mar, porque eu sou o culpado mesmo. Morte para mim, derrota. Ele desiste. Então, irmãos, ele foi jogado fora do barco. Então, a primeira comparação que nós vamos fazer aqui, nesse domingão, como que nós vamos falar? Nós vamos falar como Paulo ou nós vamos falar como Jonas? Ok, queridos? Nós vamos dizer, pessoal, nenhum fio de cabelo. Você vai falar ali para sua família, vocês não perderão nenhum fio de cabelo. Vai dar tudo certo, pessoal. Meu Deus do céu, que coisa linda. Olha, você vai dizer igual Paulo, olha, nenhuma vida vai se perder aqui na nossa casa. Aleluia! Glória a Deus. Ou você vai dizer como Jonas, vamos desistir, a culpa é nossa mesmo, vamos morrer todo mundo. Como que nós vamos falar? A segunda coisa aqui, queridos, que eu quero comparar, Paulo e Jonas no seu naufrágio, a revelação que os dois tinham do seu propósito pessoal. Irmão, isso é muito, muito, muito importante no meio de um naufrágio, sabia? Eu vou te mostrar, muito importante.
Atos 27, 24, naufrágio do Paulo, dizendo, Paulo, não temas. O Paulo está contando, não é, a experiência dele com Deus naquela noite. Ele está dizendo que Deus falou com ele naquela noite, dizendo para ele assim, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Guarda isso daí. É preciso que compareças perante César. Não tenha medo, porque é preciso, porque é necessário que você compareça perante César, o imperador romano. É necessário que você vá pregar o evangelho em Roma. Eu acho tremendo isso. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Lembra? Ele era o prisioneiro. Agora Deus está colocando aquelas pessoas todas nas mãos de Paulo. Versículo 25. Portanto, senhores, não desanimem, porque eu confio em Deus e acontecerá do modo por que me foi dito. Ou seja, eu vou pregar em Roma. Esse é o propósito da minha vida. Eu vou pregar para o imperador, eu vou pregar no centro do mundo, que era Roma naquele momento. Esse é o propósito da minha vida, esse é o propósito para o qual eu nasci. Eu estou caminhando até aqui para chegar nesse lugar. Tanto é que Paulo nunca mais saiu de Roma, ele morreu em Roma, e foi tão importante a ida dele para Roma. Amém, queridos? Tão importante, porque, irmãos, tudo saía de Roma. Talvez Roma fosse comparada aos Estados Unidos hoje, não é? Então, era importante, era preciso que o Paulo fosse para Roma. E eu acho interessante isso, irmãos, porque o pau está quebrando, o barco está perdido, eles estão perdidos, a Bíblia diz, no meio de um nevoeiro, de uma escuridão há 14 dias. 14 dias sem comer, eles já não têm mais forças, eles já tinham perdido toda a esperança de sobrevivência, não é? Mas o Paulo, irmãos, tem uma experiência com Deus ali. E Deus só lembra para ele o propósito da vida dele. E aquilo ali enche o Paulo da certeza de que ele não vai morrer. Porque, irmão, até que se cumpra o propósito de Deus na minha vida, eu sou imortal. Aleluia! Diga isso bem forte, aonde você estiver. Até que se cumpra o propósito de Deus na minha vida, eu sou imortal. Então Paulo sabia, ele falou para aqueles homens, pessoal, fiquem tranquilos, não desanimem, porque eu confio em Deus e vai acontecer, assim como ele disse, eu tenho que chegar em Roma. Eu vou pregar, fiquem só... Era como se ele estivesse dizendo assim, fica perto de mim, fica perto de mim, porque eu não vou morrer. Então, se você ficar perto de mim, vai dar tudo certo para todo mundo. Meu Deus! Como que é importante, irmãos, a gente saber esse propósito principal. Sabe, propósito é diferente de sonho. Sonho é muito importante. Eu tenho sonhos, vocês têm sonhos, os sonhos nos movem também. Mas o sonho é temporal às vezes, não é? Eu sonho com um carro, eu sonho com uma casa, eu sonho com um casamento, eu sonho em ter um filho, eu sonho em ter mais um filho, eu sonho com uma carreira, passar no concurso. Agora, irmãos, o propósito é aquela coisa principal, é aquilo que move você por toda a sua vida. Na verdade, esses sonhos todos que eu falei, eles deveriam estar cooperando com o seu propósito principal. Nós temos que saber o propósito principal da nossa vida. Não é? A Bíblia fala lá em Jeremias 1,5, antes que eu te formasse, Jeremias, no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Você está entendendo que o nosso propósito nasceu antes de nós? O nosso propósito nasceu antes de nós. Lá no ventre materno, Deus já tinha um propósito para nós. Então é esse propósito. O Paulo sabe qual é o propósito da vida dele. Amém, queridos? E é muito importante isso no meio de uma situação dessa. Porque a pessoa que não tem um propósito claro, irmãos, ela desiste. Ela desiste, ela sucumbe. Porque ela não acredita que ela vai sair dessa. Se você não cumpriu ainda, irmão, você é imortal. Vai dar certo em nome de Jesus. Agora, olha só, Jonas, comparando com Jonas, não é? Olha, o Paulo sabe porque sabe o propósito dele. Isso motiva ele e ele fortalece os irmãos. Agora, o Jonas, irmãos, olha como que ele está totalmente fora do propósito dele. Jonas, capítulo 1, versículo 1.
veio a palavra do Senhor a Jonas, Deus falou com ele, não é? Dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou! Ele pagou o preço para ficar longe do propósito de Deus. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Está percebendo? É por isso que ele está lá no fundo do navio, a Bíblia diz, dormindo, desanimado, desistido, me joga do barco, eu quero morrer, a culpa é minha, não é? Porque ele está totalmente fora do propósito de Deus para a vida dele, percebeu? Então, duas coisas até aqui, como que o Paulo falava no meio do naufrágio dele, como que o Jonas falava, como que o Paulo pensava a respeito do propósito dele, como que o Jonas pensava, ele estava fora do propósito. Irmão, o melhor lugar para se viver é no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar para se viver. Aí tem motivação, aí tem fé, aí tem certeza, sabe? Aí tem energia para dar e vender. Em terceiro lugar, a terceira comparação que eu quero fazer entre Paulo e Jonas nos seus respectivos naufrágios. Então, gratidão como estilo de vida. Gratidão como estilo de vida. Então, primeira coisa, palavra, não é? Como que as pessoas estão falando nos seus naufrágios, não é? Olha só, como que eles estavam falando. A segunda coisa, a revelação do propósito. Paulo tinha, Jonas não tinha. Terceira coisa, gratidão como um estilo de vida. Eu não estou falando sobre agradecer de vez em quando, gente. Eu estou falando sobre viver agradecido. Vamos ver Paulo primeiro, Atos 27, versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado, 14 dias sem comer. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, imagina, irmão, esse pão já tinha muito mais do que 14 dias, porque eles já estavam há algum tempo no barco, não é? Eles estão à deriva há 14 dias. Imagina o estado desse pão, não é? Então Paulo, tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. E todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Meu Deus. Irmão, no meio de uma tempestade dessa, no meio de um naufrágio que os marinheiros experientes já tinham perdido toda a esperança de salvamento, está na sua Bíblia. Eles estavam sem comer, sabe por quê? Porque a cultura era a seguinte: quando eles perdiam a esperança de sobrevivência, eles deixavam de comer para ficarem tão fracos, para que quando o barco virasse, eles não tivessem força para lutar, então morreriam mais rápido. Olha só. Então eles já estavam nesse estado. Então, irmãos, o Paulo pega aquele pão velho que tem ali e dá graças a Deus por aquele pão. Porque aquele pão no final, aquele pão vai salvar a vida deles. Sabe, irmãos, eu sempre digo isso, quem sabe agradecer está apto para receber. O Paulo consegue achar alguma coisa ali que podia ser útil. Alguma coisa porque ele poderia dar graças e ele achou um pão velho. Sabe, irmãos, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente dar graças a Deus, não é? Eu acho que tem o fato da gente estar vivo, o fato da gente, o nosso nome está escrito no livro da vida, o fato da gente ter a Bíblia para nos nortear no meio desse naufrágio, a nossa bússola, nós não estamos perdidos, nós temos o farol da vida, que é Jesus, a luz do mundo, que é Cristo, a gente nunca vai se perder nesse naufrágio. Tem tanta coisa para a gente agradecer, muito mais do que um pão velho, mas o Paulo acha esse pão para agradecer. Eu acho tremendo. Quem sabe agradecer
está apto para receber. Eu penso que o contrário é verdadeiro, irmãos. Quando a gente perde a capacidade de dar graças, a gente perde a capacidade de receber. Muito sério. Você lembra de Jesus ali na multiplicação dos pães? Pensa bem. Uma multidão, um monte de gente desmaiando, os discípulos criticando ele, libera esse povo, tem gente passando mal, todo mundo com fome, um monte de gente pobre. E Jesus pergunta, o que é que nós temos para lhes oferecer? O senhor está brincando, Jesus? Tem 5.000 homens aí, fora mulheres e crianças. O que é que nós temos? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Então aí Jesus manda trazer aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos, e no versículo 11 do capítulo 6 de João, eu acho tremendo isso. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Olha só, eu creio que o milagre da multiplicação começou ali. Eu creio que o milagre da multiplicação na nossa vida começa quando a gente aprende a agradecer a Deus pelo pouco que a gente tem. Logo em seguida ele distribuiu entre eles e também igualmente os peixes. Irmãos, e todos comeram até sobrar. Por quê? Porque tudo começou com gratidão. A gratidão é muito poderosa. Salmo 53, 23 diz assim, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, diz o Senhor. Meu Deus, meu Deus. Quem oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, diz o Senhor. Salmo 50, 23. 1 Tessalonicenses 5, 18 diz, em tudo dai graça. É para a gente dar graça também por isso aqui, irmão. Por tudo que nós estamos vivendo. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então é para a gente dar graça por tudo isso que nós estamos vivendo também. Eu sempre digo que as pessoas que são gratas, elas recebem um pouco mais. Eu sempre digo isso baseado na história dos 10 leprosos, não é? Porque 10 leprosos recebem uma grande bênção. São curados da sua lepra. Pensa na mudança radical na vida deles, irmão. Mudou tudo, não foi só uma cura, mudou também, irmãos, a autoestima deles. Agora eles podem trabalhar, eles não vão mais ser isolados da sociedade. Meu Deus, mudou a vida deles. Que bênção que eles receberam. Mas a Bíblia diz, voltou glorificando a Deus. Lucas 17, 15. Só um voltou louvando a Deus. Ele era samaritano. E sabe o que, irmãos? Para esse, Jesus disse, a tua fé te salvou. Além dele ter recebido cura, ele recebeu um pouco mais, porque ele voltou para agradecer. Que tremendo, que tremendo, que tremendo. Eu digo que as pessoas gratas são pessoas inesquecíveis. Lembra da Maria, lá em João 12, que quebra o vaso de alabastro, derrama o perfume caríssimo sobre Jesus? Por que ela fez isso? Porque ela adorou. Beleza, ela adorou. Mas, irmãos, um capítulo antes, Jesus tinha ressuscitado o irmão dela, o Lázaro. Então Jesus entra na casa de um ex-leproso, porque se ele fosse leproso, Jesus não poderia ter entrado na casa dele. Não era permitido por causa da lei. E Jesus não ia quebrar a lei. Então Jesus entrou na casa do Simão, que a Bíblia diz, chama o Simão leproso, mas nós cremos que é o Simão ex-leproso e provavelmente ele foi curado no ministério de Jesus. E esse homem não lavou os pés de Jesus, não beijou Jesus como era costume, não ungiu ele com óleo como era costume, não agradeceu a ele. Mas aquela mulher, irmão, tão grata, entrou por trás, quebrou o vaso de alabastro. A Bíblia diz que ela derramou aquele perfume caríssimo sobre Jesus. Jesus disse, o que ela fez tem que ser lembrado para a memória dela, enquanto esse evangelho do reino for pregado. Meu Deus do céu, as pessoas gratas são inesquecíveis para Deus. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, esse é o estilo de vida do apóstolo Paulo no naufrágio dele. Ele consegue achar alguma coisa para agradecer. E o Jonas? E o Jonas? Como que é o Jonas? Como que pensa o Jonas? Irmãos, é impressionante como que o Jonas é murmurador. Olha o que diz aí Jonas 4:3. Eu acho interessante, porque veja bem, vamos entender isso aqui. O Jonas, vocês sabem, ele recebe o comando de Deus para pregar em Nínive. Ele vai lá, compra passagem para Tarsis. Sai da presença de Deus, então aí ele sofre esse naufrágio todo, prejudica toda aquela tripulação ali. Mas quando os marinheiros jogam ele fora, o peixe engole ele. A Bíblia diz que o Jonas, lá no ventre do peixe, se arrependeu. Não é? Os teólogos dizem que ele ressuscitou ali, ele é um tipo de Cristo. Então, ele ressuscita ali, ou então ele se arrependeu ali. E aí ele orou, pediu perdão e tal. Irmãos, e o peixe levou ele para onde? Para Nínive, não é?
Ele foi para o lugar do propósito de peixe. E sabe, irmãos, ele foi vomitado ali. Que coisa mais terrível. Ele foi vomitado na marra no lugar do propósito dele. Aí ele chega lá, pensa bem, o cara sai, deve ter sido um impacto, né? Imagina todo mundo ali na frente da cidade, aquela cidade mega, não é? Totalmente em pecado, uma verdadeira Babilônia daqueles dias. Aí chega lá um cara saindo do peixe, saindo da boca do grande peixe, o cara já sai de lá pregando o evangelho, quem que não converte? Né? E a Bíblia diz então que toda aquela cidade, vendo aquele homem saindo do peixe, se converte, não daria outra, converteu mesmo. Agora escuta bem, olha como que o Jonas é um cara reclamão, murmurento, apesar de ser um homem de Deus. Então ele prega, todo mundo converte, aí ele fica com muita raiva, porque Deus teve misericórdia daquela cidade. Ele disse, eu falei para o Senhor, por isso que eu não queria vir. Ele já começa a reclamar. Por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso e o Senhor ia salvar a cidade, o Senhor ia perdoar a cidade. Ele fica com muita raiva. Meu Deus do céu. Aí olha o que ele vai dizer. Jonas 4:3, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Eu quero morrer, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor disse para ele, Jonas, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, fez ali uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, ele estava na fé, ele estava na fé que Deus ia se arrepender da misericórdia dele e ia destruir a cidade. Pensa bem, mas Deus não fez, irmão, porque Deus é misericordioso. E ele está com raiva, ele está reclamando, murmurando pela misericórdia de Deus com aquelas pessoas, com os ninivitas. Aí a Bíblia diz que Deus faz nascer uma árvore atrás dele, e aquela árvore cobre ele com uma sombra gostosa, porque estava muito calor, terrível. E o Jonas ali esperando pela cidade ser destruída, e Deus sabia que a cidade não ia ser destruída. Então Deus fez uma árvore, porque ele sabia que o Jonas ia demorar muito tempo ali, porque Deus não ia fazer nada do que ele queria. Irmãos, mas aí, quando ele já está se acalmando, porque começa a bater aquela sombra, ele começa a aliviar do calor, a Bíblia diz que Deus manda um bicho que mata aquela árvore. E o Jonas de novo, ele fica enfurecido e começa a reclamar. Olha só, irmãos, versículo 8, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, e de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então Deus matou a árvore, ele ficou reclamando, agora ele está reclamando do calor, ele reclama de tudo. Então não é à toa, irmãos, que o Jonas passou por tudo isso naquele navio, não é? Um cara que no meio da tempestade dele só murmura, só reclama da vida. E de novo eu quero fazer essa pergunta para você, como é que você está reagindo no meio do seu naufrágio, como Paulo, que procura algo bom, não é? Algo bom para agradecer, para dar graça por tudo, para render graças ao Senhor pela vida. Olha só, nós estamos vivos, que coisa maravilhosa. Ou você é como Jonas, que reclama até da bênção, reclama até do milagre, reclama até do sucesso. Que tragédia, que tragédia. Muito bem, queridos, e último lugar para a gente orar, essa comparação, não é? Da atitude do Paulo no seu naufrágio com a atitude do Jonas no seu naufrágio. Então, a quarta coisa aqui, a capacidade de se automotivar. Isso aqui é muito chave. Muito, muito, muito chave, essa capacidade que a gente tem de se automotivar. Então, só para lembrar, palavra da fé, não é? Então, o que você está falando no seu naufrágio? Está falando como Paulo ou está falando como Jonas? Está falando como Paulo, vida, nenhuma vida vai se perder, nem um fio de cabelo vai se perder. Ou está falando como Jonas, me joga do barco, quero morrer, não é? A segunda coisa, a revelação do propósito. Você é como Paulo, eu sei que eu tenho que chegar em Roma, então não vai acontecer nada. Enquanto eu não chegar em Roma, eu sou imortal. Você sabe do seu propósito ou você está igual o Jonas, fugindo do propósito para Tarsis?
pagando o preço, se esforçando, comprando uma passagem para longe de Deus. Não é? Você vai desanimar fatalmente no naufrágio, se for assim. A terceira coisa que nós vimos, gratidão como estilo de vida. Você é igual Paulo, que agradece o pão borolento, ou você é como Jonas, que reclama pela bênção? Agora, último lugar para a gente orar, essa capacidade de automotivação. Atos 27, 20 em diante diz assim: e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Quem está contando essa história é o Lucas, companheiro de Paulo, que está no navio. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, não desanime, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Olha só, irmão, isso aqui. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Irmãos, isso me desafia demais. Isso me desafia, essa capacidade de se automotivar. Irmão, está todo mundo desanimado e o Paulo arruma um lugarzinho para ele ter o TSD dele, para ele ter um tempo de oração, para ele ler ali os pergaminhos dele. O pau está quebrando lá, irmãos, e o Paulo está se enchendo de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe esse lugar secreto? Eu lembrei do Davi, né? Quando Davi chega lá em Ziclag e encontra a cidade queimada, a esposa raptada, não só a dele, mas também de todos os homens do exército dele, as crianças raptadas, os animais roubados, uma tragédia. A Bíblia diz que os homens, inclusive Davi, choraram até não terem mais forças para chorar. 1 Samuel capítulo 30. Eu acho tremenda aquela história. Chorar até não ter mais força para chorar. Sabe, um desespero. Um desespero. Mas a Bíblia diz que o Davi se levantou dali e pediu a estola sacerdotal. E a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Meu Deus do céu. Todo mundo ali desanimado, todo mundo desmaiado, arrasado. Davi também sofreu muito, ele não é insensível. Mas qual a diferença? Ele foi se fortalecer no Senhor no meio daquela tempestade que ele estava vivendo. E Deus deu uma palavra para ele ali. E o Davi consultou o Senhor assim: Senhor, eu perseguirei esse bando. Eles são tão mais numerosos e mais poderosos do que nós. Eu conseguirei, Senhor, resgatar a minha família, a família dos meus homens que andam comigo. Irmãos, e o Senhor deu uma palavra para ele: vai, e tudo resgatarás. Irmãos, aquela palavra que ele foi buscar lá no lugar secreto, no meio da tempestade, é isso que eu chamo de uma capacidade de se automotivar, irmãos. Sabe? Temos que parar de ser essa geração do crente 6 horas, né? O crente 6 horas por mim. Tudo bem, irmão, você pode pedir oração. Eu peço oração. Mas, irmãos, eu peço oração. Mas o homem falha e o homem tem as suas demandas, tem as suas próprias tribulações, as suas próprias tempestades. Eu tenho, irmão, a convicção de que eu é que tenho que procurar aquele lugar secreto. Eu tenho que abrir a porta, entrar naquele lugar secreto, trancar a porta, me ajoelhar ali, pedir ao meu Pai em secreto, não é? E que em secreto me responde e me dá uma palavra e me enche de fé e de esperança. Isso é automotivação. Eu acho tremendo isso. Então o Paulo, ele tem essa capacidade de se automotivar. Salmo 91, acho muito legal esse salmo, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é esse lugar secreto, é um esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Aí eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Irmão, onde que eu consigo esse lugar que eu descanso? Essa fortaleza, esse refúgio, é nesse lugar secreto. Agora eu quero te dar uma novidade. Você não tem que ficar procurando esse lugar secreto. Ah, meu Deus, me revela esse lugar secreto. Ei, o lugar secreto é uma pessoa que vive dentro de você. Jesus é esse lugar secreto. Aleluia.
Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o lugar secreto. Então, irmãos, no meio dessa tempestade, no meio do naufrágio, nós não podemos negociar o nosso tempo a sós com Deus. Entende? Eu fico preocupado, irmão, porque eu vejo as pessoas gastando tanto tempo, seja na internet, seja na televisão, seja conversando fiado, seja conversando só derrota, só miséria, a geração Jonas, ai, a culpa é minha, me joga no mar logo, eu quero morrer. Ai. Não, irmãos, nós temos que ser a geração Paulo, que sabe se fortalecer, que sabe se automotivar no lugar secreto. Aleluia. Olha a diferença para o Jonas. Enquanto que o Paulo está lá, irmão, no meio da tempestade dele, no lugar secreto, e Deus fala com ele, dá uma palavra para ele, e ele sai de lá cheio de fé e motiva todo mundo. Pessoal, vamos comer. Pessoal, não vai morrer ninguém. Pessoal, vocês não vão perder nenhum fio de cabelo. Pessoal, não tem negócio de morte, não. Ninguém vai perder a vida. Ah, aleluia! Olha o cara cheio de fé. Vamos comer, pessoal. Ah, aleluia! Agora, pensa, o cara era o prisioneiro ali. Passou a ser amado no navio. Agora, olha só o Jonas. Olha o Jonas que entrou naquele navio como profeta. Olha como que a atitude dele é Jonas 1:4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros que não conheciam a Deus, os marinheiros incrédulos, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus com letra minúscula, com D minúsculo, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Agora, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente, desistido. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse teu Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Veja bem, irmãos, os incrédulos estão mandando o profeta para o TSD dele. Que tragédia, não é? Então é um cara que não se motiva, por isso que ele reclama, por isso que ele murmura até da bênção, porque é um cara que não sabe se automotivar. Você vê o Paulo, irmãos, um cara que sabia se automotivar. Então eu quero te desafiar. Você pode se automotivar, você pode se auto-encher de fé na palavra, na oração. Você pode escolher não ficar ouvindo tanta bobagem, tanta incredulidade. Você pode escolher isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É esse que é o conselho do Jeremias. Jeremias 3:21. Amém, queridos? Lamentações 3:21. Muito bem. Então eu quero orar por você nesse domingo. Quero que você medite nessa palavra. Ok, queridos? Você vê dois crentes maravilhosos, tanto Jonas quanto o Paulo, mas as atitudes dele tão diferentes nos naufrágios que ele viveram. A maneira de falar dos dois, não é? A revelação que os dois tinham a respeito do propósito de Deus para a sua vida, o estilo de vida de agradecer e de murmurar, não é? Agradecer do Paulo, de murmurar do Jonas, e também essa capacidade de se automotivar e a incapacidade de se automotivar fizeram toda a diferença no naufrágio do Paulo e do Jonas. Então eu quero orar por você. Quero te fazer, antes de orar, eu quero te fazer essa pergunta: como você está reagindo no seu naufrágio? Como que você está reagindo no meio de tudo isso que nós estamos vivendo? Ok? Dá uma olhadinha, faz uma reflexão. Como é que você está falando? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Até você cumprir esse propósito, você é imortal. Ok? Você é grato ou você murmura? Olha só, queridos, muito forte tudo isso. Amém, queridos? E como que está o seu tempo a sós com Deus? Você consegue se automotivar no meio de tudo isso? Você consegue se encher de fé? Ok? Então, eu quero te fazer essa pergunta: como você está reagindo no meio do seu naufrágio? Como Paulo ou como Jonas? E a outra pergunta: com quem você gostaria de se identificar? Eu não estou reagindo como Paulo. Acho que eu estou reagindo mais como Jonas. Mas como que você gostaria de se identificar? Eu gostaria de me identificar como Paulo. Então vamos orar por isso, irmão, nesse domingo.
não é? Vamos orar para que Deus nos mova desse lugar, para esse lugar correto, para essa atitude correta. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra nesse domingo, Senhor. Nesse primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor. Tudo que é primeiro é do Senhor. Nós queremos consagrar esse dia ao Senhor. Obrigado por esse domingo da ressurreição. Foi o domingo que o Senhor ressuscitou. E que, Senhor, a tua ressurreição traga vida para a nossa vida. Senhor, e nesse domingo nós queremos tomar essa decisão, ó Deus. Essa decisão de agir como Paulo no nosso naufrágio, não reagir como Jonas no naufrágio dele. Queremos, Senhor, pedir a tua ajuda para que o Senhor nos ajude a mudar a nossa maneira de falar, uma maneira de falar mais baseada na tua palavra e não no que o mundo está falando. Também, Senhor, nós clamamos por essa revelação do nosso propósito, ou nós que já temos essa revelação, que o Senhor faça como o Senhor fez com Paulo, lembre para cada um de nós o nosso propósito e que antes da gente morrer, o Senhor vai cumprir esse propósito na nossa vida. Então nós não temos que ter medo da morte, medo de doença nenhuma, porque aquela obra que o Senhor começou, o Senhor há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor nos dá um coração grato, nos perdoa por toda murmuração, até pela bênção nós temos murmurado, igual o Jonas, mas nós queremos ter esse coração grato, igual o Paulo que agradeceu por um pão borolento. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E também, Pai, nós queremos renovar nosso voto que nós fizemos contigo de sempre, todos os dias da nossa vida, termos um relacionamento com a nossa Bíblia e com a oração. Ó Deus, a tua palavra diz que era uma lei, o rei precisava todos os dias da sua vida meditar na palavra para que ele aprendesse a temer o Senhor, obedecer seus mandamentos e não se ensoberbecer. Ó Deus, e nós somos uma geração de reino e sacerdotes e nós queremos também assim, Pai, meditar na tua palavra todos os dias da nossa vida e meditar, Senhor, e orar todos os dias da nossa vida e nos automotivar no meio dessas tempestades e naufrágios que temos vivido. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus.